Irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje, bastante interessante para a nossa vida de convivência, trata do tema do perdão, que é algo que a gente fala muito, mas na hora de colocar na prática a gente vê que não é brincadeira. Perdoar não é fácil. Se alguém fala que perdoar é fácil, ou não entendeu o que é perdoar, ou já virou santo, né? Porque não é fácil não. Perdoar pequenas ofensas, a gente até consegue. Coisas de menor grau, mais simples, a gente faz um esforço, a gente consegue. Mas tem coisas que nos incomodam muito. Tem coisas que são grandes, tem coisas que são graves. E tem coisas que nos marcam para o resto da vida. Então, como perdoar por algo que nos marcou negativamente para o resto da vida? Isso é difícil. E essa pergunta de Pedro a Jesus é uma pergunta que às vezes a gente faz. Até quanto nós temos que tentar nos reconciliar com as outras pessoas? Até quando vale a pena a gente acreditar nisso? Nós temos um limite também, né? E Jesus fala que ele não tem limites. Deus não tem limites para perdoar. Ontem alguém falou assim: será que Deus me perdoa? Eu falei: você tem dúvida disso? Deus sempre perdoa, mas tem um momento que Deus não perdoa? Tem. Quando Deus não perdoa? Quando a pessoa não aceita o seu perdão. Então Deus não pode perdoar. Fato é, Deus quer salvar e a pessoa não quer a salvação. Então Deus pode obrigar? Deus não vai obrigar. É aí que a gente entende quando Jesus fala pecado que não pode ser perdoado. Pecado contra o Espírito Santo. Não é uma ação que a gente faz, alguma coisa que é tão grave que nem Deus é capaz de perdoar. Mas esse pecado significa a rejeição do perdão que Deus quer oferecer para a pessoa. A pessoa rejeita. Por isso que o diabo não vai ser perdoado, porque ele não quer aceitar o perdão de Deus. Então esse pecado não tem perdão, porque a própria pessoa rejeita a graça. E para responder essa pergunta de Pedro, Jesus conta essa história do patrão que tinha várias pessoas que deviam para ele, e alguém devia uma grande fortuna. Então não é pouca coisa, é uma grande fortuna. Alguns estudiosos falam que na nossa conta hoje seria tipo assim milhões, alguém que devia milhões. Então é uma dívida muito grande. E o patrão fala: agora você vai ficar como escravo, você e a sua família, porque toda a ação que uma pessoa faz tem consequências também na família, negativo. Eram vendidos como escravos, né? E esse homem que devia se prostra aos pés do patrão e não pede perdão, fala: perdoa minha dívida, não, fala: me dá um prazo que eu vou te pagar. Então eu vou me esforçar, né, talvez economizar, fazer outros negócios para pagar. E o patrão tem compaixão desse homem e perdoa a dívida. Então ele fala: não vou te dar prazo, está perdoado a sua dívida. É interessante como, quando nós queremos coisas para nós, a gente pensa de um jeito. Quando é para os outros, a gente muda a opinião. Facilmente, muito rapidamente, né? E aí, esse que foi perdoado de milhões, ao sair dali, encontrou um outro que devia para ele um pouquinho só. E aí, o agarra e cobra que ele pague, e o outro pede também um tempo para pagar. E ele fala: não tem tempo não, agora você vai ficar preso. O perdão que eu quero para mim não é o perdão que eu quero que eu dou para os outros. Essa é a realidade. E nós temos que ser bastante honestos para dizer isso. Nosso coração não perdoa fácil. A gente se apega a muitas coisas negativas que os outros nos fizeram. Então, também é um processo de conversão nosso. Não é fácil a gente lidar com quem nos prejudicou,
ou fez um mal para nós. Talvez o mal não foi grande, mas nós percebemos esse mal como muito grande. E nós queremos que a outra pessoa pague por aquilo que ela fez. E aí, os outros companheiros veem dessa situação, contam para o patrão que aquele homem que foi perdoado de milhões não foi capaz de perdoar o pouco. E aí o patrão chama de novo. O patrão indignou-se e chamou aquele empregado e falou: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Essa é a lição do Evangelho. Aquilo que nós queremos para nós, por que nós não queremos para os outros? Por que para os outros tem que ser diferente? Se nós queremos misericórdia, os outros também têm que ter misericórdia. Se nós queremos que tantas coisas dê certo para nós, por que nós não queremos que as coisas dê certo para os outros? Por que a gente acha que a gente é privilegiado e os outros não podem ser privilegiados? Essa é a questão. Então, de a gente nos colocar no lugar do outro. Se a gente pensa a regra básica dos mandamentos, ela é simples. O bem que eu quero para mim querer e fazer para os outros, o mal que eu não quero para mim não querer e não fazer para os outros. Os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, os outros 7 se referem ao próximo. Nessa dinâmica. Se eu não quero que o outro me julgue, eu não posso julgar. Se eu não quero que o outro me calunie, não posso caluniar. Se eu não quero que o outro pegue as minhas coisas, não posso pegar aquilo que pertence ao outro. Se eu não quero que o outro me desonre, não posso desonrar o outro. E assim está resumido os mandamentos. Como que seria simples se nos momentos que nós tivermos dúvidas daquilo que é o ideal a fazer, a gente se perguntasse: se fosse eu no lugar daquela pessoa, o que eu gostaria que os outros fizessem para mim? Gostaria isso, então é isso que eu tenho que fazer. Nesse ponto aí a gente não ia errar nunca, né? Ligando um pouco com o Evangelho de ontem, que falava da correção fraterna. Então, a gente fala bastante de perdão, mas a gente tem que reconhecer que na prática perdoar não é fácil. É um grande desafio. A gente fala de correção fraterna. Falar de correção fraterna é fácil, mas corrigir e aceitar ser corrigido é difícil. E em geral ninguém gosta de ser corrigido. Talvez em casa isso ainda acontece porque os pais nos amam e sempre vão nos corrigir. Quando a gente é criança, a gente não entende algumas coisas, então a gente até fala: não, eu não entendia. Mas quando nós nos tornamos adultos, a gente entende as coisas e a gente não aceita, pior ainda. Nosso coração fica fechado. Por que você quer dar lição de moral em mim? Por que você quer me corrigir? Né? Você também tem seus defeitos, então alguém, mesmo querendo bem, a gente não aceita que ele nos corrija, ou pelo menos fale a sua opinião. Olha, você percebe que isso aqui está sendo algo ruim, que está te prejudicando. A gente não quer nem conversar. A orientação do Evangelho de ontem fala assim: você conversa a sós com a pessoa, tenta corrigi-lo. Se ele não aceitar, chama 2 pessoas. Piorou. Se na primeira conversa não dá certo, na segunda é impossível. Se não der, chame a igreja. Se a gente chamar a igreja, aí que a guerra está declarada. Então, infelizmente, isso é uma orientação do Evangelho, mas que a gente sabe que é muito difícil de a gente viver isso na prática, né? Só na misericórdia de Deus. Mas hoje, falando um pouco da Santa dos Pobres, né? Essa santa brasileira, que certamente quem ainda não acompanhou, né? No meio de tanta tecnologia que a gente perde tempo mexendo no celular, tanta coisa desnecessária, a gente deveria procurar lá os vídeos da irmã Dulce, que tem os testemunhos da prática dela, tem gravações, tem falas dela, aonde a gente vê o que é uma pessoa santa. Então, a pessoa santa, aquela que fez muitos milagres extraordinários, não. Uma freira simples, que desde criança tinha esse espírito de caridade por aqueles que estavam sofrendo. Que desde criança, vendo os pais sendo caridosos com as pessoas que sofriam, aprendeu a ser assim.
e quis ajudar. E novinha já foi para o convento, e no convento percebeu que a vocação dela era cuidar dos doentes. Saía nas ruas, pegando os doentes, curando suas feridas, né? Fez curso de técnica de enfermagem. E aí, vendo que tinha tanta gente que precisava de ajuda, às vezes tinham alguns imóveis abandonados, né? Ela invadia aqueles imóveis abandonados, levava os doentes para lá, aí depois logo chegava a polícia, expulsava, a prefeitura expulsava. A história da irmã Dulce se confunde muito com a história de Madre Teresa de Calcutá. E às vezes assim, a gente tende a valorizar mais os de fora e não sei o quê, e a gente esquece de olhar para dentro, né? Perceber, nós temos os nossos santos brasileiros, e ela é uma grande santa, que cuidava dessas pessoas, que limpava as suas feridas, que não tinha nojo quando mesmo as pessoas estavam fedendo, que estavam com feridas expostas, e ela fazia esse cuidado. E numa história, tem até o testemunho dela, ela foi pedir comida para os pobres, a um feirante, e quando ela estendeu a mão, o feirante cuspiu na mão dela, falou assim: aqui a minha ajuda para a senhora. E ela fala: isso aqui é para mim, agora me dá dos pobres. Em outra situação, não tinha lugar para colocar os doentes, e lá no convento tinha um galinheiro, e ela falou para a madre: vamos colocar os nossos doentes no galinheiro. Eu falei: mas no galinheiro nem é um lugar decente. E ela falou: não, mas a gente vai limpar, arrumar tudo direitinho. E a madre deixou, e ela arrumou, colocou os doentes lá. E depois, quando ela chamou a madre para ver, a madre falou: sim, arrumou. E cadê as galinhas? Falou: as galinhas estão na barriga dos meus doentes, que fiz um arcanjo para eles comerem. Então, para dizer assim, o grande milagre não é extraordinário, é no dia a dia. E a pessoa com pequenos gestos consegue fazer uma grande transformação. Esses são os verdadeiros santos, né? De confiar na providência, mas não ficar de braços cruzados, de fazer a sua parte. E aí, na nossa história de vida, também a gente tem que perguntar: o que é possível fazer? Aquela pequena coisa já faz uma grande transformação aonde eu estou e naquilo que Deus também espera de mim. Então, peçamos ao Senhor que na nossa convivência